Olá, boa tarde a todos. Gostaria de saber se todos estão me ouvindo. Então, vou habilitar aqui para vocês visualizarem minha tela. Hoje, eu vou estar demonstrando para vocês a utilização do Map Hidráulica para Revit. Tá? Eu estou utilizando o Revit Map 2014 e vou fazer uma demonstração sobre a utilização do cálculo de água fria, o cálculo de caixa d'água e o de bomba, tá? Então, eu vou começar aqui com o de caixa d'água, que é o water tank. Então, vocês vão clicar na aba Map Hidráulica, Water Tank. Vai aparecer essa janela, cálculo de caixa d'água, no qual primeiro a gente vai selecionar o tipo de distribuição. Então, a gente vai selecionar se esse tipo de distribuição ele é indireto sem bomba, indireto com bomba ou direta. Então, vou selecionar aqui a opção de indireto com bomba, porque a gente vai ter um reservatório inferior, a bomba e o superior. Clique em próximo. Nós podemos escolher manualmente, que é colocar as informações de população, consumo, e ele calcula o resultado, ou inserir a natureza do local. Através da natureza do local, a gente pode selecionar se é um prédio de apartamentos, normal, um de luxo, residência, residência de médio valor, e nós temos outras opções aqui de edificações. Vou selecionar aqui apartamentos, quantidade de quartos por apartamento, nesse exemplo são 3, quarto de empregada não tem, vai ser 0 mesmo, quantidade de apartamentos por andar, neste caso será 1. Quantos andares existem nesse prédio? Nesse exemplo, se eu não me engano, são 4. Então, o consumo diário em litros dia deu 4.800. Clicamos em próximo. Agora aqui a gente pode regular o percentual dessa distribuição. Então, se a gente quiser que no reservatório inferior tenha 60% dessa reserva e no superior 40%, só deixar como está. Então, através dessa barra de regulagem, nós podemos fazer essa alteração. O tempo de reserva de água potável no reservatório é de 1 dia, que a norma estabelece, mas a gente, caso seja necessário, se o projetista entender que necessite de algo a mais, nós podemos colocar. Então, 1,25, que seria 25% a mais. Se tiver reserva de incêndio, a gente marca. Se essa reserva for em reservatório independente, é só marcar, que desabilita a opção para a gente dar entrada dessa reserva em litros. Clique em próximo. Então, agora, nós temos aqui o relatório do que foi calculado, ok? Então, aqui nós temos que o consumo foi de 4.800 litros, né? E temos também o tempo de reserva, reserva de incêndio, é o cálculo do reservatório, como foi 1,25, né? Nós temos aqui o volume do reservatório de 6.000 litros. Então, o reservatório superior ficou com 2,4 metros cúbicos e o reservatório inferior com 3,6 metros cúbicos. Então, isso aqui eu vou só anotar consumo total. Ok. Bom, para exportar esse relatório, é só clicar em exportar.
Seleciona algum local e a gente salva. Ok, finalizar. Então agora eu vou abrir esse relatório para vocês visualizarem. Só um instante. A tela está demorando um pouquinho para atualizar. Pronto, agora atualizou. Bom, vou aumentar aqui. Então, nós temos aqui no Word todo o relatório, tá? E aqui temos as observações da norma de água fria. Agora eu vou voltar aqui para o Revit. Uma outra coisa é que esse relatório pode ser personalizado. Então, se, por exemplo, vocês não utilizam a letra Arial, utiliza uma outra. Pode marcar, tá? Colocar marca-texto, enfim. Bom, então agora, de posse da informação, né, de qual que é o nosso volume diário de água potável, vamos calcular então a bomba. Então agora eu vou clicar no comando Hydraulic Pump, vai abrir a janela Cálculo de bombas. Inicialmente, a primeira informação, né, que ele pede é o consumo de água potável diário. Nosso caso foi de 6 metros cúbicos. Aqui, 6 metros cúbicos. O regime de funcionamento da bomba, se é contínuo ou descontínuo. Então, a gente vai colocar aqui descontínuo. 4 horas. O material, eu vou selecionar aqui plástico, aquaterme. Aqui plástico, aquaterme. Então, ele já calcula qual que é o diâmetro do recalque, que é diâmetro de 22, e o diâmetro de sucção, que é 28. Então, agora eu vou fechar, depois eu continuo calculando a parte da bomba. Por quê? Agora eu vou partir para o desenho, né? Então, aqui eu tenho um exemplo de uma arquitetura genérica e uma bomba genérica também. Só vou, né, ressaltar uma informação que a Ofidesk ainda não possui parceria com algum fabricante de bombas. Então, essa bomba que eu estou utilizando nesse treinamento é uma bomba para uso interno aqui da Ofidesk. A gente não fornece essa família, tá? Caso vocês tenham necessidade de uma família de bombas, a Ofidesk possui o serviço de fazer famílias. Não só de bomba, mas de qualquer outro. Sei lá, por exemplo, vocês têm a necessidade de uma caixa d'água especial, feita de, sei lá, metal. Nós fazemos essas famílias personalizadas também. Então, é mais um serviço. Mas a gente está em busca, né, de um fabricante para parceria. Então, caso, né, venha ter essa parceria, a gente vai disponibilizar para vocês de forma gratuita. Mas, por enquanto, é só para o treinamento. Então, aqui no treinamento, nós estamos na vista planta, em planta. Venho aqui em View, vou fazer uma seção, tá? Que a gente consiga enxergar direitinho em corte o que está acontecendo. Clicar nessa seção. Só aumentar aqui essa altura. Fine, e vou colocar um template de visualizações do próprio template aqui da Ofidesk. Bom, então nessa família de bombas, eu tenho aqui no bocal dessa bomba de sucção o diâmetro de 40 milímetros e no de recalque 25. Não é o que
o cálculo passou para a gente. E normalmente acontece isso, os bocais da bomba não são diferentes dos diâmetros que a gente calculou. Então, a gente tem que ou colocar uma ampliação ou uma redução conforme for necessário. Então, aqui é diâmetro de 40, vou colocar, vou vir aqui em Map Hidráulica, Explorer. 40 é 1 1/4, né, de polegada. Então, vou selecionar aqui na linha da Tigre, água fria roscável, uma luva. Luva não, uma união. União. A união eu vou colocar depois, vou colocar primeiro o nipple, tá? Então, clico aqui em inserir. System, Pipe Fittings. Aqui o nipple. Tá querendo colocar em planta. Acho que vai ficar melhor. Então o Revit ele tem umas coisinhas que às vezes ele não conecta em determinada vista, na outra ele conecta, igual aqui. Tá. Então, aqui ficou diâmetro de 40 por 40, vou colocar uma união agora. Map hidráulica, Explorer. Essa união é para dar manutenção. Pronto. E agora eu vou colocar uma bucha de redução. Então eu venho aqui em Map hidráulica, Explorer. Uma bucha de redução. Colocar de 40 para 32. 32 é 1 polegada, que é o que corresponde a 1 polegada do 28 milímetros da Aquaterm. Então, agora eu venho aqui em Explorer, Tigre Aquaterm, conector. Agora eu vou alterar aqui para o diâmetro de 28. Pronto. Então, agora eu clico no conector, Draw Pipe. Vou colocar aqui a tubulação correta, Aquaterm, diâmetro de 28. Cuidado aqui, que estava habilitado, né, o diâmetro, e eu fui utilizar o scroll do mouse para dar o zoom. Okay. Então, agora aqui na seção, a gente consegue visualizar Draw Pipe. Aqui tem o reservatório inferior, fazer a descida da água, da tubulação para succionar a água. Nós temos que deixar uma altura, né, em relação ao fundo.
E agora eu vou colocar aqui a válvula de pé. Então, vem em Explorer. A Docol possui uma válvula, a Tigre também possui. Pequim. Acho que é só em água fria. Registros e válvulas. Que é a válvula de pé com crivo. Acho que para Revit ainda não foi modelado. Mas na Docol nós temos aqui em válvulas de sucção e retenção, válvula de sucção de 1 polegada. Essa válvula já vem é de pé com crivo. Posiciono aqui. Se tem uma observação, eu vou afastar essa tubulação aqui, para que a gente coloque o adaptador, tá? Porque aqui precisa do conector. Então, aqui Explorer. Na verdade, não vou usar Explorer, não. Vou usar um outro aqui. Como a gente já inseriu um conector, a gente pode só clicar sobre ele, Create Similar. E agora aqui a gente posiciona próximo da válvula. E vou colocar aqui diâmetro de 32. E aí ele vira o conector direitinho. Então aqui eu conecto a tubulação ao conector. Ok? Bom, então aqui em cima é a mesma coisa. Tá com um diâmetro de 25, que é correspondente a 3/4 de polegada. Vem o Map Hidráulica, Explorer. Tigre, água fria soldável. Vou usar aqui um nipple, CERT. Então, ele já inseriu o nipple, agora eu vou colocar a união. Só dar um Create Similar. Ok. E agora, como tá 3/4 e de 22 tem o conector para 3/4, eu venho, vou colocar o conector aqui, Create Similar. E ponho aqui de 25 para 22. Pronto. Então agora eu clico sobre o conector, Draw Pipe. Eu vou fazer dessa forma mesmo que eu pensei inicialmente. Vou colocar aqui Draw Pipe. Com a term, confiro a tubulação. Pronto. Bom, então agora eu vou colocar o registro e a válvula. Então, Explorer. Tem aqui na Docol. A Docol, ela tem a linha registros de gaveta e pressão, na qual já tem, são registros brutos, que já vem com aquela canopla, com a válvula para a gente abrir e fechar, tá? Então, vou selecionar esse registro BNT, seleciono aqui 3/4, Insert. Eu clico aqui no ponto perto
tubulação e faz o registro. Eu vou só rotacionar esse registro para vocês visualizarem. Aqui é o mesmo caso. Eu vou afastar aqui um pouco essa tubulação. Vou pegar o conector, Create Similar. E vou colocar próximo aqui do registro para que ele se conecte. Então, aqui é o diâmetro de 25 para 22. E aqui ele fez de forma correta. Então, aqui eu só reconecto, né, a tubulação. Draw Pipe. Faço aqui mais um trecho de tubo. E agora eu vou inserir a válvula de retenção. Então, Explorer. Dou call na linha válvulas de sucção e retenção. Vou colocar válvula de retenção vertical. Pegar aqui um de 3/4, eu não sei se tem, não, de 3/4 não tem, então vou usar o universal. Aqui tem de 3/4. Posiciono, que eu vou afastar um pouquinho também. Aqui, Create Similar. Que ele conectou no tubo, não foi na válvula. Então, por isso que eu fiz de novo. E agora eu vou passar a conectar a tubulação ao resto do sistema. Draw Pipe. Faço aqui mais um trecho. Vou colocar aqui no horizontal. Pronto, então agora eu vou passar para a vista em planta. Para que a gente possa fazer todo esse caminhamento. Então aqui eu entro dentro do shaft. E agora eu vou colocar o offset de 9 metros. Apply. E apply novamente. Agora aqui na vista tridimensional, para vocês visualizarem, ele mostra tudo. Entrando aqui, então dá pra gente até fazer uma checagemzinha, né, de interferência, que igual a janela tá passando aqui por debaixo, tudo mais. Lógico que aqui foi um exemplo, né, então não necessariamente que vai passar esse tubo aqui para fora do edifício, mas é só um exemplo mesmo dessa montagem, tá? E aqui eu coloquei um group, um section box. Mas a gente pode... Aí eu coloquei lá no offset 9 metros. Eu vou colocar uns 12. Que a gente consegue fazer até chegar na caixa d'água. Essa família aqui de reservatório de concreto é uma família genérica também, tá? Aqui tem até o volume e tudo mais. Então, eu vou até adicionar essa família aqui. Então, vou isolar esse pavimento. Essa família eu coloquei ela como um componente.
reservatório. Aí que ele tá só avisando que não vai dar para ver, porque ela foi inserida no primeiro nível, então não deu para visualizar. Vou colocar aqui em Plumbing 1, aqui ó, tá aqui. E eu vou passá-la então para... Ah tá, porque eu criei aqui só um nível. Bom, então é bom que eu explico uma outra coisa. O que acontece? A gente fez nós fizemos o projeto todo no nível do primeiro piso, né? No primeiro nível. E depois a gente subiu essa prumada, tá? O projeto de arquitetura, vou colocar aqui em elevação, ele já veio com todos os níveis da arquitetura. Então, nível 0, 1, 2, 3 e 4, por aí vai. O nosso nível, ele começou aqui como o nível da... É que eu vou ocultar. Arquitetura. E vou ocultar a estrutura também. Então, agora vocês conseguem ver só o que é referente ao projeto hidráulico. Então, aqui no projeto hidráulico tem o nível 1, que a gente pode até renomear, deixar igual ao da arquitetura. Então, coloquei nível 0 e nível 1. O nível 1 da arquitetura, ele é 2,9 metros. Então, a gente adequa para ele. E na arquitetura nós temos mais níveis, vai até o 4. Então, para criar os níveis, a gente clica na aba Architecture, Level. Então, a partir do ponto, né, que está na mesma reta, vou colocar 2,9. Na verdade, a gente pode fazer mais ou menos aqui, e ao clicar, a gente altera, tá? Então, aqui, pode até clicar nessa cota, colocar 2,9, para não ficar perdendo muito tempo nessa questão da precisão. Então, aqui eu faço vários níveis. A gente pode ajustar também depois. Então, aqui, já está com 2,9, aqui eu vou colocar 2,9. Peraí, 2,9. Aí eu vou clicar nesse. 2,9. Clico nesse. 2,9. Então, agora ficou correspondente aos da arquitetura. Então, vou pedir para visualizar novamente. Vocês podem ver que ficou um em cima do outro, não dá nem para a gente ver a diferença, ok? Então, agora eu vou voltar em planta. Clico aqui na caixa d'água. E agora eu vou alterar a referência do nível dela. Vou colocar nível 4. Só ver aqui na seção se o nível 4 adianta ou se é o nível 5. Então, é o nível 4 mesmo. Ok? Bom, então, como ela foi para o nível 4, eu coloquei 2 cliques. Então, pediu para editar a família. Então, essa família está no nível 4 offset 0. Caso eu queira que ela esteja referenciada no nível 4, mas com uma altura, né, um pouco a mais, devido a ter uma pressão ali de coluna d'água um pouco maior, posso mudar aqui para 0,5. Então, ele vai ter 0,5 acima aqui, ok? Bom, então aqui eu vou para o 3D Plumbing. Colocar minha vista só aqui da caixa d'água.
colocar a vista em planta aqui. E vou clicar em Draw Pipe. Prontinho. Então, aqui já tá como se tivesse... Já tá aqui na direção da caixa. Agora eu vou passar para a vista em seção. Acho que na minha vista em seção ele não tá pegando. Até onde que tá a caixa? Só afastar aqui um pouco. Que aí meu corte consegue visualizar tudo. Prontinho. Então, vou clicar aqui em Draw Pipe e colocar para abastecer a caixa d'água. Ok? Então, para abastecer a caixa d'água, a gente pode colocar todos aqueles, o registro, colocar tudo. Então, vem aqui, Map Hidráulica, Explorer. Colocar o registro bruto mesmo, acabamento bruto, 3/4. Aqui tem o mesmo procedimento, a gente afasta um pouquinho aqui a tubulação. Afasta um pouquinho. A gente pode inserir também os produtos através do pipe fittings, no caso, né, do conector. Mas como são muitas peças, acaba que a gente demora um pouco para achar. Tá? Então aqui conector Aquaterm. Aqui como ficou muito próximo, então que eu vou alterar para 25 e aqui 22, aqui 25 e aqui 22. Aqui é só unir o adaptador. E aqui unir o adaptador. Exploro. Aqui na Tigre, em caixa d'água, nós temos os adaptadores. Eu tenho até o adaptador, né, com registro. Para caixas d'água feitas em concreto, o ideal é utilizar esses adaptadores longos, com flange livre. Então aqui, Create Similar. Para 32. Vou unir aqui. E agora eu ajusto o conjunto inteiro.
Aí essa família ela é muito interessante. Vou colocar um pouquinho para cá, porque ela tem aqui a posição dos flanges, que pode ser ajustado. Nesse caso aqui a parede está um pouquinho a mais. Prontinho. Bom, gostaria de saber se vocês possuem alguma dúvida sobre o que foi demonstrado até agora. Bom, então como não tem nenhuma dúvida, eu vou dar continuidade. Tá, o Ricardo está perguntando por que foi utilizada a família da Quaterme. Bom, a família da Quaterme foi utilizada por devido a questões de pressão e tudo mais, mas pode ser utilizada água fria soldável ou outros materiais, tá? A gente está até já com uma tarefa para a gente cadastrar as demais linhas de PVC, tá? De plástico, né? Na verdade, que são as linhas de PVC da Tigre para o cálculo de bombas. Então, em breve a gente já vai ter essa opção no cálculo em si, tá? Mas aí fica a critério do projetista selecionar o material. Pode selecionar também até aço, mas aí é só o projetista cadastrar a tubulação de aço no software, no template dele, né? Ok? Mais alguma dúvida? Bom, então vou dar continuidade aqui. Plumbing 1. A primeira eu vou inserir o chuveiro. Então, rotacionar aqui para a vista. Para só visualizarmos o primeiro pavimento, que foi demais. Pronto. Bom, então agora eu vou inserir através do Explorer um chuveiro. Vou utilizar aqui o chuveiro do Lorenzetti. Insert. Para inserção dessa biblioteca, a gente necessita de algum plano que seja uma parede. Então, vou posicionar inicialmente em qualquer lugar. Aqui na vista em planta, a gente pode ajustar, tá? O local fica mais adequado. E, através da janela de propriedades, alterar a elevação. Então, vou colocar aqui 2,10. Apply. Então, vou começar aqui do vaso sanitário, clico no vaso, seleciono a linha água fria soldável, colocar aqui o diâmetro de 20, faço um pequeno trecho, clico até o centro
do chuveiro. Clico novamente aqui no chuveiro. E ele já conecta no trecho de tubulação de elaborado. Aqui no lavatório, eu clico sobre a louça e já conecto na tubulação elaborada também. O registro, eu vou deixar ele aqui logo ao lado do vaso, que depois a gente vai conectar a ducha. Então vem System, Pipe, vou colocar para salvar o projeto. A gente pode colocar o registro aqui também, né, ao lado do chuveiro. Se bem que eu vou colocar ao lado do chuveiro por causa do shaft. A gente aproveita. Vou selecionar aqui primeiro a altura. 2,75. Clico aqui. Não apareceu aquele trecho de tubo, porque no section box que eu fiz, nessa limitação de visualização, não tá pegando a altura. Mas se eu aumentar aqui, a gente consegue visualizar o trechinho, tá? Eu vou até abaixar essa altura dessa ligação com a aprumada, para que a gente consiga visualizar. Então aqui eu vou colocar 2 metros. Prontinho. Vou ter essa visualização menor. Ok. Bom, então agora, seleciono aqui Draw Pipe. Vou colocar um offset um pouco maior agora. Colocar 2,20. Apply. Apply novamente. Aqui ele foi para baixo ao invés para cima. Vou colocar aqui 2. Draw Pipe. 2,20. Agora está correto. Vocês podem perceber que eu coloquei tudo com diâmetro de 20. Para alterar para o diâmetro de 25, é só selecionar o trecho. Trecho que não conseguiu selecionar de uma vez só clicar no botão Ctrl e clicando nas peças. Então agora é só alterar o diâmetro de 20 para 25. Então aqui eu cliquei no tubo e estou aproximando para ficar com o bocal, né, aqui um pouquinho, faceando aqui a parede. Vou fazer a mesma coisa aqui pro chuveiro. Bom, vou voltar aqui na vista em planta. Fazer a gente tem um corte aqui, vou só deixar esse corte
nessa posição para a gente visualizar melhor essa tubulação. E agora eu vou inserir os registros. Então, a gente pode inserir os registros também pela aba System e Pipe Accessory. Aqui tem um registro de pressão, vou colocar o registro. E agora eu vou selecionar o registro de gaveta. Para rotacionar, é só utilizar essas setas circulares. Prontinho. E aqui é o mesmo procedimento. Então a gente afasta aqui um pouquinho o tubo. Afasta aqui mais um pouco. Na verdade, esse aqui de baixo eu vou afastar um pouco mais. Deixa eu fazer tudo de uma vez. Eu vou clicar aqui no registro e afastar também a tubulação. Então aqui, Pipe Fittings. Selecionar adaptador curto, água fria soldável para registro. Clico aqui perto do registro que ele já conecta a peça. Para alterar, né, para a bolsa ficar para fora, aqui primeiro eu vou colocar o diâmetro de 25. Para a bolsa ficar para fora, eu clico aqui em inverter sentido na janela de propriedades. Novamente, altero para 25. E aqui inverter sentido. Clico no registro e vou alterar o offset para 1,80. Que é a altura convencional do registro, né? Então aqui tem que tomar um cuidado na hora de unir a tubulação a um adaptador, porque o software, o plugin, às vezes tira querendo unir de uma vez no registro. Tá, então a gente tem que pegar da conexão, dar um draw pipe e unir até o adaptador. Que ele permanece. Como já tem um adaptador, clico sobre ele, Create Similar. Aqui a gente não vai pôr um adaptador, vou colocar uma luva. Tá, um pipe. Fittings. E vou selecionar aqui a luva. Então, eu vou colocar uma luva com um buste de latão água fria soldável. Prontinho. E aqui eu vou alterar para o diâmetro de 20. Verifico se aqui está com o diâmetro correto, se está ok. Então, aqui é a mesma coisa. Draw pipe. Ocultar o chuveiro só pra gente conseguir visualizar o joelho, draw pipe.
Bom, então aqui nós já fizemos, né, esse cômodo hidráulico. Para fazer dos demais pavimentos, só vou clicar aqui em 3D. Bom, os demais pavimentos, eles são iguais, né? É um pavimento tipo, né? Um projeto de um prédio com pavimento tipo. Então, em vez de a gente ficar fazendo isso tudo para todos os demais banheiros, o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui através do Vista Top. Seleciono todos os elementos, inclusive os equipamentos, tá? Porque os equipamentos, senão fica desconectado. Então, seleciono aqui tudo e dou um Ctrl C. Agora, na aba Modify, eu venho aqui em Paste, Align Select Level, e vou colocar para todos os níveis, até o 4. Ok. Vou aumentar aqui a nossa janela de visualização. Nesse nível aqui, 4 não precisava. Então, esse aqui eu vou selecionar e deletar. Prontinho. Bom, então agora aqui na seção, a gente vai unir as prumadas. Ok? Aí eu vou fazer uma outra seção. Aqui em View, Section. Clico aqui em Section. Fine. E o View Template. Vou colocar um que eu já tenho. Bom, então aqui vocês podem ver que tá tudo, né, com o joelho. Vou alterar para um T. E vou alterar esse diâmetro aqui para 32, por exemplo. Então, aqui embaixo, vou pegar essa tubulação, estico até próximo do T, depois conecto ao T. Automaticamente, ele já coloca a bucha de redução. Aqui eu vou passar esse T para 32. Que ele põe a bucha de redução aqui, no local correto. Tá? Então, aqui eu vou esticar essa tubulação. Posso alterar esse diâmetro aqui também. Por exemplo, para 40. Transformo esse joelho num T. E aqui eu vou colocar essa tubulação até aqui no T. Aqui no conector. Agora sim. Então, aqui novamente vou pegar esse T e transformar ele para o diâmetro de 40. Então, aqui é o último trecho. Deixar aqui com o diâmetro de 40.
transformo em um T e conecto. Que eu vou subir com essa tubulação. Clico em Draw Pipe. E se por acaso o meu barrilete, né, for em outro diâmetro 50. E aqui o joelho eu vou passar ele para 50. Ok, então agora eu venho aqui na vista 3D. Nós já estamos com essa parte toda aqui hidráulica conectada. Para fazer o cálculo, então aqui já está chegando, né? Já está saindo do reservatório para fazer. Então, para fazer o cálculo, clica em Map Hidráulica, Cold Hot Water, clica na tubulação. Se por acaso tiver um pressurizador, ou vocês quiserem considerar a coluna d'água da caixa d'água, é só colocar aqui em metros de coluna d'água esse valor. Então, por exemplo, a nossa caixa d'água está com 0,5 acima, né, do nível do barrilete, então pode colocar o 0,5 aqui. Selecionar o eixo que corresponde à elevação, eixo Z, se os equipamentos são usados simultaneamente ou não, nesse caso não, porque é um prédio residencial. E aqui ele calcula tudo, todos os trechos, tá? Então, ele avisa quando é superior à máxima estabelecida, que é 40 MPa, né? E quando também o trecho não está correspondendo à mínima, né? A pressão mínima, ele fala também. Então, clique aqui em exportar. Salvar, ok. Como que a gente identifica, né, quais são os trechos? Depois que a gente roda o cálculo, nós podemos clicar sobre uma conexão e aqui tem em análise result trecho. Então, esse aqui está no trecho 2. Ao clicar aqui nesse joelho, ele está no trecho 3. Então, esse aqui é o trecho 2, 3. Ok? E esse outro joelho tem que ser um outro trecho. Então, está no trecho 4. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue saber em qual é o trecho. Vou agora demonstrar como que fica essa exportação dos dados. Só um instante, enquanto abre. Então, aqui, vocês só visualizar, estão conseguindo ver. Então, aqui nós temos o relatório, vocês podem, né, ter essa visualização, personalizar. E aqui tem a soma dos pesos, as vazões, diâmetro, todas as informações igual à tabela que está na norma. Bom, gostaria de saber se tem alguma dúvida sobre o que foi demonstrado até agora. Não, ok. Bom, então agora eu vou dar continuidade no comando de cálculo da bomba. Então aqui a gente colocou 6, descontínuo 4, e plástico. Então agora é só colocar as perdas de carga. Perda de carga na sucção. Então a gente põe comprimento.
a gente olha, né, o comprimento direitinho, insere aqui, por isso que a gente só pode dar continuidade ao cálculo depois que fizer o desenho, e que a gente vai colocando os tipos de peça. A ampliação gradual, insere uma válvula de pé, coloca uma. Crivo, tá aqui, coloca um. Joelho, tem um só, que é o cotovelo joelho de 90. Aí coloca OK. Aí depois a gente define as perdas no recalque. Comprimentos. Comprimento é total, tanto horizontal quanto vertical. Então, vamos colocar 15 metros. Ampliação não teve. Válvula de gaveta aberta, teve um registro. Válvula de retenção, teve um. Joelho, tiveram. A gente tinha que ter olhado. Eu não olhei, então vou colocar aqui um estimativo. Tiveram uns 2, 3, 4, uns 5. Seria. OK. Então agora vai perguntar se a sucção é positiva ou negativa. Nesse caso é positiva. A altura aqui é 1 metro e a altura na altura de recalque são 10 metros e a altura de sucção 1 metro. Então eu clico aqui em exportar. Vou colocar aqui para salvar. OK, fecho. E agora eu vou abrir o relatório. Bom, então esse aqui é o relatório que fala o consumo, a perda de carga em toda a memória e as características para vocês especificarem a bomba, que é a altura manométrica, tá aqui, e a potência em watts e em CV, OK? Tem alguma dúvida? Não? Bom. Então, eu vou falar sobre. OK. Bom, então vou falar sobre algumas informações, né, que eu não mencionei no início. Esse treinamento está sendo gravado, vai ser disponibilizado para vocês no máximo em uma semana no nosso canal do YouTube. A gente encaminha dentro de uma semana também as informações complementares, como os nossos contatos para suporte, outros canais que nós temos, como o Facebook, o blog, e o e-mail, né, do suporte para caso de dúvidas. Quem participou mais de 80% do treinamento com a tela maximizada vai receber o certificado. Bom, e é isso. Gostaria de agradecer a participação, né, de todos vocês nesse treinamento. E, né, cada treinamento que nós temos, a gente aborda um assunto diferente. Então, espero ver vocês em outros treinamentos também. Uma boa tarde a todos e obrigada.